Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos entrar na mensagem dessa noite. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve introdução. Eu gostaria de começar aqui com uma pergunta. Quem aqui que já sentiu medo alguma vez na vida? Qualquer área. É quase todo mundo. E o medo, irmãos, ele é um sentimento que ele vem sobre as nossas vidas, muitas vezes decorrente de algumas incertezas que nós temos. Nós temos medos de ficar doente, nós temos medo de perder o nosso emprego, nós temos medo de não conseguir o nosso emprego, temos medo de não alcançar os nossos objetivos, temos medo de perder algum ente querido e assim por diante. E esse momento que nós estamos vivendo hoje, de início de um novo ano, ele acaba sendo muito propício para sentirmos medo. Por quê? Nós olhamos para frente e nós vemos que nós temos mais um ano inteiro para batalhar. E é inevitável a gente questionar, será que esse ano vai ser melhor que o ano passado? Será que vai ser pior? Será que vai ser um ano difícil? Será que vai ser um ano fácil? E em meio a esse cenário de incertezas, é muito comum nós sentirmos medo. E o medo, irmãos, ele é um sentimento que muitas vezes, ele é mal interpretado, principalmente aqui no nosso meio cristão. Por quê? Muitas vezes o medo, ele é tratado como se ele fosse o oposto da fé. Como se o fato de nós sentirmos medo significasse que nós não temos fé. E não é bem assim. O que define, irmãos, na verdade, o medo, ele é um sentimento natural, né? Que ele é um impulso que ele vem sobre as nossas vidas e que nós não somos capazes de evitar sentir. O que define se nós pecamos ou não ao sentir medo é a forma como nós lidamos com o medo. E é justamente sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Como lidar com o medo. Para nos auxiliar acerca desse tema, eu convido os irmãos a lerem o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 56, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse salmo ele foi escrito por Davi em um momento de muita aflição. Ele já havia sido ungido rei de Israel, mas ele ainda não havia assumido o trono efetivamente, e ele estava sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo. E nesse contexto, irmãos, Davi foge para um local chamado Gate, e esse local era dominado pelo povo filisteu. Só tem um detalhe, os filisteus também eram inimigos de Davi. Então ele foge de Saul e acaba sendo preso por um de seus maiores inimigos, que são os filisteus. E nesse contexto de prisão e possível morte, Davi escreve esse salmo relatando um pouco daquilo que ele viveu naquele momento. E eu gostaria de iniciar a reflexão dessa noite no versículo 3. Por favor, coloca novamente ali o versículo 3. Davi, ele diz, em me vindo o temor. Em outras palavras, irmãos, isso significa o quê? Quando eu temer, quando eu ficar com medo. Ou seja, Davi demonstra pelas suas palavras que era natural sentir medo. Ele sabia que ele sentiria medo, ele só não saberia quando. Reparem que ele não usa se eu sentir medo, talvez eu sentirei medo. Ele usa quando eu sentir medo. Então ele sabia que em algum momento ele teria medo, ele só não sabia quando. Então isso reforça essa ideia de que sentir medo é normal.
cabe a nós sabermos como lidar com ele. E a resposta vem logo em seguida, ainda no versículo 3. Hei de confiar em ti. É assim que nós lidamos com medo, irmão. É simples assim, confiando em Deus. Se a palavra encerrasse aqui, já teria valido a pena, porque a mensagem principal é essa. Em meio ao medo, nós temos que confiar em Deus. Mas ainda tem muitas lições maravilhosas que essa palavra tem para nos ensinar. E vamos seguir. Voltando aqui para o contexto dessa palavra, né? As guerras naquele período eram muito mais comuns do que é hoje. Tinha realmente muita violência, muito assassinato. Então, o medo que Davi estava sentindo naquele momento era real. E porque tanto tanto Saul quanto os filisteus queriam ele morto. E eu acredito e espero que ninguém aqui hoje esteja passando por esse momento, né, de tendo que fugir para não ser morto. E talvez, vocês foi quem se perguntando, né, então o que isso tem a ver comigo? A verdade, irmãos, é que embora nós não estejamos vivendo exatamente o mesmo medo de Davi, nós temos os nossos próprios medos. E através dessa palavra, nós podemos aprender a lidar com ele da forma com que Davi também lidou com os deles. E é maravilhoso, irmãos, nós analisarmos a evolução que Davi mostra em meio a essa passagem. Lendo ali os primeiros 2 versículos, a gente percebe em Davi um claro desespero, ele muito angustiado por conta da situação que ele estava vivendo. Vamos ler novamente, por favor, os 2 primeiros versículos? E a gente consegue imaginar Davi desesperado, né? Ele começa clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Os irmãos conseguem também captar esse desespero nesses 2 primeiros versículos? Mas reparem que a partir do versículo 3, a postura de Davi, ela já muda completamente. Ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E a partir daqui é como se Deus começasse a derramar paz sobre Davi. Ele se acalma mesmo em meio ao medo e confessa que, estando com medo, confiaria em Deus. Já no versículo 4, ele afirma categoricamente: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. É uma evolução maravilhosa, não é, irmãos? Lá no início, nós vemos Davi angustiado, desesperado, clamando a Deus por misericórdia. Depois, nós vemos ele dizendo que quando tivesse medo, ele ia confiar em Deus. E agora, logo em seguida, ele diz que não vai temer nada. Esse é o poder da oração. Não havia mudado nada na vida de Davi ainda. Ele continuava preso, ele continuava correndo risco de morte. Mas uma coisa mudou. Ele já estava em paz, já não estava mais com medo. E quantas vezes isso já acontece também nas nossas vidas? A gente às vezes está angustiado, desesperado por conta de algum problema, mas a gente se dispõe a orar. E enquanto a gente ora, iniciando nervoso, agitado, às vezes até chorando, mas conforme a gente vai orando, Deus vai derramando paz sobre a nossa vida e a gente se acalma. A gente termina a oração e às vezes o problema ainda está lá, não foi nem resolvido ainda, mas a gente já está em paz. Isso porque a gente confia que Deus está no controle. E continuando, irmãos, nesse entendimento de que Deus está no controle, Davi encerra o versículo 4 dizendo o seguinte: que me pode fazer um mortal? Em outras palavras, por que eu teria medo das coisas desse mundo? Se o meu Deus, ele é muito mais poderoso do que tudo isso. E os irmãos já pararam para pensar qual que é o nível mais elevado de perseguição que uma pessoa pode sofrer aqui na Terra?
talvez seria um assassinato, uma tortura e por aí por diante. E que são coisas que já aconteceram e infelizmente continuam acontecendo com muitos servos de Deus. E eu pergunto aos irmãos, será que isso é pouco? Acho que não deve ser pouco. Mas, de um ponto de vista humano, isso é muita coisa. Mas quando Davi escreve, o que os homens poderiam fazer contra ele, dá a entender que é pouco. Dá a entender que ainda que ele fosse morto, que ainda que ele fosse torturado, isso seria pouco. E isso nos permite tirar pelo menos 2 lições, irmãos. A primeira, quem determina o que acontece nas nossas vidas é Deus. Não são os homens que nos perseguem, e não é nem mesmo o diabo. E dessa forma, Davi ele está certo ao dizer que os homens não poderiam fazer nada contra ele, porque os homens só poderiam fazer aquilo que Deus permitisse que acontecesse. E é essa que tem que ser a nossa confiança, que Deus está no controle da nossa vida e que tudo o que acontece é permissão dele. Por isso, irmãos, confiando em Deus, nós não precisamos temer nada desse mundo. A gente não precisa ter medo de nenhuma perseguição humana, seja no trabalho, seja na família, seja na rua, aonde você estiver, porque Deus está no controle o tempo todo. Nós também não precisamos ter medo, irmãos, de que as pessoas saibam da nossa vida, vejam as bênçãos que Deus dá, mas infelizmente, às vezes em nosso meio, a gente ainda fica com medo de dar um testemunho, de contar as bênçãos que Deus fez na nossa vida, por medo da inveja que as pessoas podem vir a sentir. Mas, irmão, nós não precisamos disso, porque nós confiamos que quando Deus está no controle das nossas vidas, não importa o que as pessoas sintam, não importa o que as pessoas fazem, o que acontece em nossa vida está no controle de Deus. Amém? Então, que possamos parar com esse medo e confiar que nada vai impedir os planos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Outro medo também que muita gente tem é o medo do diabo. Talvez não fala nem até esse nome porque acha que atrai coisa ruim. E nós também nem precisamos temer ao diabo, irmãos, porque desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o diabo não tem mais poder. Até tem uma frase que pode soar um pouco estranha, de Martinho Lutero, né, um dos grandes líderes ali da Reforma Protestante, que ele disse que até o diabo é o diabo de Deus. É uma frase um pouco estranha, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que até mesmo o diabo está sujeito à autoridade e à soberania de Deus. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. O que ele pode fazer é tentar, armar algumas armadilhas, mas tocar na nossa vida ele não pode. E isso fica muito claro, pelo menos em 2 passagens da Bíblia, irmão. Primeiramente, lá na história de Jó, que os irmãos conhecem bem, o diabo, ele se apresenta diante de Deus algumas vezes, e em cada vez, Deus permite que ele toque em uma área da vida de Jó. E é maravilhoso nós observarmos que o diabo não vai além daquilo que Deus permite. Ele faz exatamente aquilo que Deus permite e nada mais. Uma segunda passagem, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus está prestes a anunciar que ele seria traído por Pedro, ele diz que Satanás pediu para cirandar os discípulos como trigo, mas Jesus intercedeu por eles. E o que é mais maravilhoso é que hoje ele intercede por cada um de nós. Então, irmãos, que nós possamos, assim como Davi, confiar na autoridade e na soberania de Deus sobre as nossas vidas, e crendo que tudo aquilo que acontece em nossas vidas é permissão dele. E entrando agora no segunda lição, que essa afirmação de Davi nos traz, é que a vida eterna vale muito mais do que a terrena. Por quê?
Como nós já falamos antes, irmão, o máximo de maldade que um ser humano poderia fazer contra o outro seria matar, torturar e por aí vai. E, como nós já falamos, isso não é pouco, mas a forma como Davi escreve dá a entender que é pouco. E por quê? Porque ele está olhando de uma forma espiritual. E isso encontra reforço também no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse aos discípulos que eles não deveriam temer aqueles que podem matar o corpo, mas sim a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Ou seja, aquilo que nós vamos viver eternamente é muito maior do que aquilo que nós vivemos hoje, ainda que nós vivamos algumas coisas difíceis, algumas coisas que a gente não gostaria de viver, vale a pena permanecermos fiéis, porque a vida eterna vale muito mais do que a vida terrena. Mas eu sei que é difícil confiar quando se está com medo, e para ajudar a nossa fé, eu convido os irmãos a lerem também agora os versículos 12 e 13, por favor, desse mesmo capítulo. Davi diz assim: os votos que fiz eu o manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, esse trecho, ele nos mostra a continuação dessa evolução de Davi que nós já vínhamos falando. Ele começa o salmo desesperado, depois ele diz que mesmo com medo confiaria em Deus, depois ele diz que não temeria nada, e aqui ele chega ao ápice dessa passagem, que é dizendo que, dando o seu testemunho, Deus livrou ele da morte. E é por isso que vale a pena confiar em Deus, mesmo quando estamos com medo. Mas eu não poderia também deixar de falar, irmãos, que pode ser sim que alguns medos que nós temos se tornem realidade. E a palavra vem nessa noite para nos alertar, para que caso isso aconteça, a gente permaneça confiando em Deus. Para trazer luz sobre esse tema, eu trago à memória a história de Pedro, que os irmãos conhecem bem. Ele negou Jesus 3 vezes. E por que ele fez isso? Porque ele era ruim? Porque ele era incrédulo? Não, porque ele teve medo. Ele viu Jesus sendo preso para ser morto e teve medo que isso acontecesse com ele. Por esse motivo, ele negou Jesus. Depois, Pedro se arrependeu e passou a viver uma vida totalmente dedicada à obra de Deus. E depois de um tempo, o que aconteceu? Pedro foi preso para ser maltratado e talvez até morto, como já havia acontecido com Tiago. E o que mudou, né, entre uma passagem e outra? Como Pedro lidou com o medo. Dessa vez, Pedro não negou Jesus, ele continuou confiando, mesmo que isso custasse a vida dele. Depois de um tempo, ele passou ali um período preso, e enquanto isso a igreja orava por ele, até que Deus liberta Pedro de uma forma milagrosa. Mas, apesar de Pedro ter sido liberto nessa passagem, depois de um tempo, ele voltou a ser preso. Isso não está registrado nas Escrituras, né? O que a gente tem é somente o registro que foi passado de geração em geração ali na igreja primitiva, né? Na história da igreja. E nessa segunda prisão de Pedro, ele não foi apenas preso, ele foi condenado a ser crucificado, assim como Jesus havia sido. Ou seja, o medo que Pedro tinha lá no início se tornou realidade, mais uma vez. Mas, novamente, Pedro confiou em Deus. Ele não aceitou, né? Ele, além de confiar em Deus, ele não aceitou a crucificação que foi proposta, que foi determinada, e, segundo os relatos, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não ser digno de morrer como Jesus. Então,
Lá no início da história de Pedro, ele teve medo de ser preso e negou a Jesus. No meio de sua história, ele foi preso e enfrentou a prisão fielmente. Já no fim da sua vida, Pedro não apenas enfrentou a prisão e morte, como pediu para ser morto de uma maneira ainda mais cruel. Tudo isso porque ele confiava em Deus. Porque ele sabia que valia a pena passar um pouco de sofrimento nessa vida para poder passar a eternidade ao lado de Jesus. E qual que é a importância de nós sabermos disso, irmão? É para que a gente não se decepcione com Deus. Por quê? Hoje em dia, está muito comum, foi muito difundida, a chamada teologia coaching, teologia da autoajuda. O que é isso? É um evangelho muito raso, muito simplista, que só prega a bênção, irmãos. As pessoas vão para a igreja só para ouvir que vai dar tudo certo, que ela não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, que ela vai ser rica, que ela vai ser isso, que ela vai ser aquilo. E o problema é eu acreditar nisso. E lá na frente, eu vir a passar por uma dificuldade que Deus falou que eu não passaria. E o que acontecer? Eu me decepcionar com Deus. Falar, poxa vida, Deus falou que eu não ia perder o emprego e eu perdi. Então eu não vou mais servir a Deus. Esse que é o perigo, irmãos. De um evangelho que não prega a mensagem que está na Bíblia. Prega o que as pessoas querem ouvir. E por conta disso, muita gente se decepciona com Deus, se afasta por conta disso e acaba perdendo a sua salvação. Mas que nessa noite nós possamos estar preparados a ter essa mesma confiança. É claro que o meu desejo e a minha oração é de que aconteça na nossa vida semelhante ao que aconteceu com Davi, com Deus nos livrando dos nossos medos, mas que se for necessário nós enfrentarmos o nosso medo face a face, que possamos continuar confiando em Deus. Aleluias. Então, o que a gente conclui até aqui é que sentir medo, ele realmente é normal, ele faz parte da nossa vida. O que não pode acontecer de maneira alguma, irmãos, é tornarmos o nosso medo maior do que Deus, deixando de confiar nele. O que não pode acontecer é nós desistirmos de algo ou alguém por causa do medo. E eu vi um vídeo de um rapaz uma vez, que ele estava conversando com alguns jovens em uma escola, dando uma palavra ali de incentivo, e ele questiona aqueles jovens qual que era o lugar mais rico da terra. Aqueles jovens, eles ficam pensativos até que o rapaz mesmo responde que o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque lá haviam várias pessoas que poderiam ter sido médicos, advogados, empresários bem-sucedidos, mas que por conta do medo não arriscaram colocar as suas ideias em práticas e acabaram escolhendo levar uma vida pacata simplesmente porque era o caminho mais fácil. E essa reflexão, obviamente, foi feita para a vida material, e realmente faz sentido, mas eu gostaria de convidar a refletirmos nessa mesma lógica, porém aplicando para a nossa vida espiritual. Quantas pessoas morreram sem aceitar Jesus como seu Salvador? E é claro que essas almas elas não estão mais lá no cemitério, mas quanto valeria a alma de cada uma dessas pessoas? Com certeza, valeria muito mais do que toda a riqueza de médicos e empresários e qualquer profissão que for. Então eu volto a questionar, quantas pessoas morreram sem aceitar Jesus como seu Salvador? E trazendo para o tema dessa noite, dessas pessoas, quantas não aceitaram por medo? Esse medo, ele pode ser nosso, de não querer evangelizar, de não querer pregar a palavra para essas pessoas. Às vezes por medo de ser visto como chato, ser rejeitado, das pessoas não quererem ficar perto de nós, porque nós só falamos de Deus, mas que possamos confiar em Deus o suficiente, irmãos, para pregar a palavra de Deus para toda criatura.
porque através disso, as vidas, as almas podem ser salvas. É como se uma pessoa tivesse prestes a se jogar de uma ponte para acabar com a própria vida, e nós fôssemos capazes de evitar. Se eu não fizer, pode ser que outra pessoa venha e faça, pode ser. Mas se Deus está dando a oportunidade a nós que possamos fazer a vontade de Deus. E isso não vale somente para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vale também para os nossos irmãos que estão desviados nesse momento, que estão precisando de uma palavra de Deus, e muitas vezes nós sentimos aquele desejo de enviar uma palavra, de dar uma palavra para essa pessoa que está desviada, mas por conta do medo de ser rejeitado, medo de levar um sai para lá, que não preciso ouvir isso, a gente não envia a palavra para essa pessoa. E lá na carta de Tiago está escrito que se alguém se desviar do caminho da verdade e for trazido de volta, aquele que o trouxer salvou essa pessoa da morte. E eu tenho certeza, irmãos, que você conhece alguém que está desviado, que está precisando de ouvir uma palavra. Então, nessa noite, eu te convido a enfrentar o medo da rejeição, o medo de ser visto como chato e conseguir, enfim, levar uma palavra até essa pessoa. Pode ser que ela não queira ouvir, que ela ache que está tudo bem na vida dela, mas eu tenho certeza que a alma dela está sedenta de ouvir a palavra de Deus. E isso pode acontecer através das nossas vidas, irmãos. Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande que é as redes sociais. Então é muito mais fácil a gente mandar uma mensagem para a pessoa, às vezes até compartilhar um vídeo, né? Aqui no nosso canal no YouTube da igreja, nós temos as postagens das palavras, a gente pode compartilhar nas nossas redes sociais, ou mesmo enviar diretamente para uma pessoa que a gente sabe que está precisando, e eu tenho certeza que isso é um trabalho maravilhoso de evangelismo. Só que acontece que às vezes o medo, ele não está em nós, né? Ele está na pessoa, que às vezes até nos ouve, mas que fica com medo de aceitar Jesus como seu Salvador, com medo de se batizar, ou até mesmo medo de aceitar um trabalho aqui na obra de Deus. E para essas pessoas, o recado é o mesmo, irmãos: confia em Deus. Porque mesmo que a gente escolha o caminho mais difícil, ele vai valer a pena. Então, irmãos, para concluir, o que nós podemos tirar de lição, né, dessa palavra é que nessa vida nós estamos sempre sujeitos a viver diversas situações que nos causem medo. E esse medo, ele pode afetar a nossa vida material, pode afetar a nossa vida espiritual, e apesar de serem situações diferentes, a forma como nós lidamos com ela vai ser sempre a mesma, confiando em Deus. E assim como Davi, nós seremos tranquilizados por Deus durante a luta, e depois vamos glorificar a Deus pela vitória que certamente chegará, seja ela nessa vida ou na eternidade com Deus. Amém? Amém. Essa foi a palavra que eu preparei para essa noite, que Deus me deu para essa noite. Antes de passar para o presbítero, eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma oração, aí como vocês estão mesmo, e nessa oração eu te convido a fazer como Davi fez. Declara os seus medos para Deus, conta aquilo que está afligindo o seu coração, e afirma que mesmo com esses medos, você confia em Deus. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, entramos na Tua presença em oração, Pai, para confessar diante de Ti aquilo que nos causa medo, Pai. Sim, Senhor, nós somos fracos e falhos e somos sujeitos, Senhor, a sentirmos medos, Pai. E esse medo, Pai, ele pode afetar a nossa vida em diversas áreas, Pai. Mas nessa noite, ó Deus, juntamente com a Tua igreja, nós queremos declarar que nós confiamos em Ti, ó Pai. E eu te peço nessa noite que o Senhor venha visitar a cada um dos Teus servos que está aqui, ó Deus,
confessando o medo que tem afligido o coração deles, Pai. Sim, Senhor, abençoa cada vida, Pai. Visita os teus servos que estão com medo por enfermidade, Pai. Visita os teus servos que estão com medo por conta da vida material, Pai. Visita os teus servos que estão com medo por conta da vida espiritual, Pai. Visita os teus servos que estão com medo por conta das guerras, Pai. Visita os teus servos que estão com medo, Senhor, por qualquer que seja a causa, Pai. Ainda que eu não saiba qual é a causa, o Senhor não apenas sabe como é poderoso, ó Deus, para livrar os teus servos de todo medo. E assim como aconteceu com Davi, ó Pai, possamos testificar das bênçãos que o Senhor tem operado em nosso meio, Pai. Assim nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade.